Né, de estar aprovado ou não, mas é bem simples. Uma pauta na hora. Chegou, putz, tem esse aqui, dá para entrar, então tá sendo bastante relevante. Eu sou suspeita, mas eu gosto dessa forma um pouco mais livre. Eu acho que... Sim, tá aí, né? Eu acho o que o Pedro falou eu achei bastante interessante, porque não você dividir igualitariamente. Embora, assim, você vai... O setorial não vai utilizar o O microfone está mutado. Oi. Acho que eles não estão ouvindo a gente. Peraí, Tinha mutado o microfone. Pedro, só confirma se todo mundo já voltou, por gentileza. Ok, ainda... Não estamos ouvindo. Éramos em 11. Ainda não voltou todo mundo. Mas não tem ninguém na fila de espera. Eu lembro que Daisy ia embora. A Daisy não ia voltar, acho que pode ser ela também. Bom, vamos lá, dando sequência. Então, nós tínhamos colocado estávamos falando sobre a parte de divulgação e adesão de pessoas que não têm acesso às mídias, né? Porém, eu acho que nós podemos fazer o quê? Posso me comprometer a começar a fazer a chamada na secretaria, nas rádios, no meio de comunicação, que é o rádio, acho que é o meio mais democrático que tem, e porque jornal nós temos só um e muita gente não compra jornal mais. Então, posso me colocar, tentar fechar nas rádios, fechar aqui nas rádios para poder estar indo, se todo colegiado me permitir estar fazendo isso, e estar chamando. A gente pode chegar para as reuniões que estão, né, ou falar, você pode procurar, conversar aqui na Secretaria de Cultura e eles orientarem sobre isso. A gente pode estar vendo isso. Então, que vocês... Eu acho que tinha alguém com a mão levantada quando foi fechado. Tinha eu, mas já tinha falado. Tá. Então, quanto à distribuição igual, acho que você estava falando alguma coisa, né? Você que tava... O Machado também ia falar também. Bom, eu concordo com o Pedro, tá? Quando ele fala de não trabalhar em valores por enquanto, né? Mas cada um traga a sua demanda, a sua necessidade, porque, muito embora até vá retornar esse dinheiro depois, se a outro segmento não usar, nós vamos ter essa perda de tempo desse trâmite de buscar esse dinheiro e trazer de volta. E ter que trabalhar isso tudo de novo, entendeu? Eu acho que a ideia do Pedro é bacana. Eu acho que uma outra articulação interessante também é o colegiado se envolver em produzir um instrumento que o próprio edital fale de todos os setoriais, né? Assim, a gente tentou, em meio à pandemia, criar um edital de mídia, né? Que era eu sempre esqueço o nome, né? Inspira, que a gente fez, aí não deu porque saiu de Blanc, ele ficou parado. É o Inspira, né? Mas ele dava oportunidade para que todos dessem. Então, o Roberto vai apresentar o teatro, a Edilane, o Reinaldo vai apresentar o circo, a outra artes plásticas, porque, de fato, gente, assim, no exercício do que a gente vinha, tem pessoas que não vêm, tem setoriais que não vêm, e ainda que a gente ligando, né? A gente já teve experiências de ligar para as pessoas, assim, olha, seu setorial está parado, vem para cá. Não vinha. E aí eu entendo o que o Pedro fala, né? Assim, então, vamos movimentar a necessidade e fomentar o que está fluindo.
Mas eu penso num instrumento que dê publicidade a todos. Olha, você pode, você pode, você pode, você pode. Se você não veio, lamentamos, mas vamos dar sequência. Almir, pensando da forma que você está pensando e também com o que o Machado trouxe, eu fico pensando também, ainda assim, colocar, se eu não me engano, no regimento, se a cada 3 faltas não justificadas, o representante ele é desligado. E aí, talvez fazer uma nova chamada para a classe, entrar em contato com o pessoal, falar, olha, você tem a verba para projetos na sua área. Você gostaria de assumir a sua carreira, o setorial? Fazer o convite. Se eles não também... Mas você entende, eu quero falar porque eu tive as 2 ideias já. Roberta falando. Tá me ouvindo? Tá, pode falar. É assim, eu já fiquei com as 2 posições e eu sou libriana, né? Então, realmente, fico super em cima do muro. Mas eu penso exatamente como o Pedro, que a gente pode deixar de contemplar ações culturais que precisem de mais dinheiro e depois lá na frente ver que não fez e esse dinheiro sobrou, entre aspas, e que você não vai usar também não vai poder fazer mais aquela ação maior. Porém, eu fico com muita dificuldade de falar, olha, o seu setorial não pode ficar com 20 mil, mas o meu pode ficar com 30. Eu acho que é difícil falar que o setorial é menor. Talvez, nesse primeiro momento, a gente devesse ver as demandas. E esperar 1 minuto para falar, você tem 20, você tem 20, você tem 20. Porque não é nesse minuto que você vai gastar 20 mil, entendeu? E aí ter um pouco em mente que você teria esse mínimo para cada setorial. E aí a gente, de repente, esperar 1 mês, mais uma reunião, a gente está em março, abril, não que impedisse de outros setoriais terem ações, mas a gente saber que se um setorial não se, de jeito nenhum, se declarar e se movimentar, a gente pode ter esse dinheiro. Acho que essa divisão exata poderia esperar um pouquinho. Porque falar que não vai dividir também me corta o coração, porque eu não tenho, na verdade eu não tenho, não é nem o coração, eu não tenho sabedoria para falar a sua arte não gasta 20 mil, mas a minha gasta. Tem um pessoal lá. Sim. Pedro, quem foi o próximo? A ordem é Daisy, Andrew e eu. Tá, Daisy. Gente, eu acho que está tendo uma confusão aqui. O dinheiro, ele não é do representante do setorial. Quando a gente fala em conselho, a gente está representando toda a cidade. Os que estão presentes no conselho e os que não estão. Está com eco, é isso. Uma categoria não pode ser prejudicada porque, de repente, ela tem alguém que se inscreveu para o Conselho de Cultura e não está comparecendo. Uma categoria não pode ser representada porque ela não pode ser prejudicada porque ela não está devidamente representada no Conselho. Né? E a gente não pode nem obrigar que diga assim, mas então alguém daquela categoria deveria vir. Não deveria, porque é um cargo voluntário, às vezes a pessoa é artista e não tem dom para participar do colegiado. A gente tem que pensar a cidade, a cultura da cidade, todas as pessoas. Então, eu acho que, no mínimo, um edital para todos os setoriais tem que ser aberto. A partir daí, olha, para tal setorial não houve inscrição, é diferente. Olha, foi aberto, foi publicado, foi divulgado, mas eu não vi, mas foi divulgado. Certo? Aí sim a gente pode pegar aquele dinheiro e a gente colocar em outro setorial, né? Até por uma questão de transparência. Né? De repente eu paro de ir no setorial de dança, cismo que eu não quero saber mais, e a Lisa muda de cidade, né? E aí dança fica sem participar disso. Então, no mínimo, a gente levanta as demandas, sim, mas faz um edital para todos os setoriais. A partir daí, desse edital, é 15 dias, gente. Em 15 dias, quem apresentou, pelo menos manifestou interesse, não precisa nem apresentar a proposta, porque eu entendo que, às vezes, um projeto cultural demanda mais tempo, né? Mas apresentar, assim, o interesse de manifestação. Olha, tempo setorial esse.
Circo não apresentou. Parece, né? Circo não apresentou. Então tá. Então esse dinheiro do circo, a gente vê para onde vai. Pensem nisso. Deise, só para colocar, por exemplo, você está como exemplo o Leme. Leme funciona exatamente isso. Abre os editais, chamamento, e só para colocar, complementar, perdão, seu nome, meu anjo. A Mayra colocou, ela perguntou assim, mas aí então não é só para os setoriais, representantes setoriais. Não, é para a cidade toda, e a partir do momento que abre um edital, se nós entendermos que é aberto, pessoas de outras cidades, de outros estados podem se inscrever. Ou a gente fala, não, nós vamos fechar para municipal. Mas aí eu não sei como que funciona isso. Aí o colegiado que vai entender essa colocação para montar esse edital junto. Né? Vamos lá, Pedro, que é o próximo? Andrew. Opa, uma boa noite a todos, pessoal. O Tana Gildo, ele precisa ir embora, ele vai só fazer uma colocação aqui, tá? Eu acho que tem que continuar essa discussão, não é fácil. Mas é esse o caminho, não temos outro. E hoje eu não vou poder ficar mais como a Deise, então peço licença. Valeu, Atanagil, até a próxima. Obrigado pela presença. Quem é o próximo? O Andrew, pode falar, Andrew. Opa, boa noite. Todos estão me ouvindo? Espera aí, só uma coisa. Andrew, só segura um minutinho, por gentileza. Sim, claro. O Pedro, o Amil fez uma colocação que precisa colocar em prática. Quando os conselheiros saíram, que ele saiu, anotar o horário que ele saiu, porque se tiver uma votação, para acusar que ele saiu antes da votação, para não ter problema, ok? Pode ir lá, seguir. Opa, desculpa aqui, eu tô todo enrolado aqui com o serviço também. Estou nos dois lugares ao mesmo tempo. Pessoal, eu achei que vale a pena pensar aí nessa ideia da Deise. Acho que é importante que pelo menos os setores tenham consciência de um valor que seria o mínimo que estaria à disposição, porque eu acredito que talvez alguns setores não apresentem projetos justamente por falta de consciência daquilo que poderia ser feito, do recurso que teria disponível, sabe? Então, porque eu não acredito que pessoas aí de cada setor, seja circo, artes, música, deixe de fazer um projeto para poder colocar para frente aquilo que a pessoa faz, aquilo que ele ama fazer, por nada, sabe? Eu acredito que é porque acho que, não, pô, eu vou colocar isso para frente, mas não tem recurso, a prefeitura não tem dinheiro, não vai para frente, a pessoa desiste antes de tentar, sabe? Então, acho que o importante era que realmente as pessoas tivessem consciência de que, pô, vai ter oportunidade sim. Aí depois, se, pô, não apresentou nada mesmo, aí bola para frente, faz redistribuição e tenta fazer isso, porque, sinceramente, nesses 6 anos que eu estou aqui em Pirassununga, eu não vi nenhum trabalho forte de fomento do meu setor das artes plásticas, nenhuma oficina de artes que realmente chamasse gente para, de repente, ensinar aí os primeiros passos para fazer uma pintura, para fazer uma escultura, não vi. E eu não acredito que não tinham pintores, escultores, pessoas que... Né, a gente tem um escultor aqui, eu vou tirar o meu da reta, né? Mas a gente tem um escultor aqui que é o cara que faz as peças para a Matriz, que fez as portas da Igreja Matriz, que é um cara sensacional. Pô, será que um cara desse não poderia fazer uma oficina para ensinar a gente a trabalhar em um ramo extremamente histórico para o nosso país? A arte barroca, acho extremamente interessante. Então, eu acho que é porque a pessoa não tem conhecimento de que poderia conseguir fazer um trabalho, por falta de recurso. Só para eu vou confirmar, você quer complementar alguma coisa que ele falou agora? Sim, mas só para aproveitar. Andrew, né? Isso? Sim. Andrew, só para uma coisa que é interessante, por exemplo, vou falar do setor de teatro, que é a minha área também, para você ter uma noção, a última oficina de formação de teatro foi em 1998, de lá para cá nunca mais teve. Hoje, tínhamos aqui como conselheira, que era a Samantha, que foi fruto dessa oficina de 1998, para você ter noção. Precisamos trazer cabeças novas, formar novos artistas, novas habilidades. Eu concordo com você plenamente. Sim. O Almiro, quer complementar alguma coisa? Sim. Eu volto no exercício, Andreas, não sei como que você estava acompanhando esse movimento da cultura aqui na cidade, né? Que
A gente observa que existem defasagem aí em quesito de acessibilidade, divulgação, que isso tudo demanda uma série de situações, né? Por exemplo, espetáculos que vêm para a Secretaria de Cultura, se o produtor não manda o material de divulgação em tempo, não tem como a Secretaria de Cultura trabalhar em cima num tempo hábil. Isso é um ponto, né? Outra questão é a participação dos próprios artistas da cidade, né? Que era o que eu sentia bastante dificuldade nesses 2 anos que a gente ficou no exercício do conselho. Por exemplo, a gente assumiu o conselho em meia pandemia. A gente elegeu a mesa, a composição. Na segunda reunião, a gente já estava em remoto, né, Machado? Que já estava tudo em pandemia, tinha que ficar remoto. E a gente teve que levar o conselho dessa forma e ver aquela loucura de Lei Aldir Blanc, a gente teve que entender todo aquele processo de Lei Aldir Blanc, que é muito desgastante, muita regulamentação e horas e horas dentro dessa Secretaria de Cultura aqui para se aproximar dos artistas. Por isso que eu falei lá atrás daquele artista que não é alcançado. Por exemplo, a gente tinha dificuldade com o pessoal das Folias de Reis, tinha dificuldade com o pessoal do artesanato, o pessoal da fotografia, que tem um senhor maravilhoso na Cachoeira de Emas, que faz um trabalho, né, exemplar, Felipe, né? Então, assim, e eram pessoas que estavam com essa dificuldade da tecnologia, de chegar nas reuniões, de participar das reuniões, ou setorial também conseguir chegar nessas pessoas. E aí, quando do lançamento desses instrumentos, que eram os editais, primeiro foram os espaços, né, culturais, depois foram os projetos de grupos e individuais, etc. e tal, uma dificuldade imensa, imensa, porque a gente fala que todo artista é um produtor, né? Mas só que não, às vezes, assim, é muita, muita dificuldade em escrever um projeto, e a pessoa não era contemplada, porque, assim, não estava dentro das regulamentações ali que estava o mínimo sendo exigida, ou, por exemplo, não chegava com a inscrição a tempo. Então, ainda há que se existir um trabalho do conselho, inclusive, na formação desses artistas para trabalhar com esse formato de projeto. Quem é artista aqui mais graduado, que já está há muito tempo, que já trabalha com PROAC, Lei Rouanet, etc., sabe do que eu estou falando. Então, assim, o artista tem que saber escrever, tem que saber argumentar, tem que saber fazer cronograma, tem que saber exercitar tudo. E não temos aqui em Pirassununga. Então, a gente viveu um exercício de publicar tudo aquilo e também ter esse soco na barriga de falar, puta vida, não veio todo mundo que a gente pensava por conta de não saber lidar com aquilo, né? Então, quando não chegam esses produtos que você diz, por exemplo, eu acho que muito tem a ver com isso, né? Que a gente vai precisar diagnosticar aqui, trabalhar em cima. E como eu falei, né? Eu sempre penso nessas pessoas que não conseguem chegar através da tecnologia, tem um e-mail, mas não acessa e-mail porque só tem um e-mail, porque tem o celular. E a gente tem, né? Pessoas nesse perfil. Então, é pensar em toda essa logística, né? Acho que era isso. Pessoal, oi. Só vou fazer um apelo para a gente respeitar a fila de fala, porque depois o Andrew era eu, aí depois o Almir, aí depois o colega que eu não sei quem é, desculpa. Desculpa aí, é que ele estava aqui, eu pedi a palavra para o senhor, ele tem que seguir por lá. Sim, então dá licença, obrigado, desculpa aí. Meu nome é Ademilson, conhecido como apelido de Jabá. Eu treino capoeira há muito tempo e o assunto de hoje foi muito interessante. Eu abordar um assunto que tocou lá atrás, até das mesas, da secretaria trabalhar junto, vários setores, porque eu conheci capoeira numa época que era muito valorizada a arte da capoeira. Depois, devido à formação de muitos profissionais na arte da capoeira, assim, formar precocemente, o professor treinar 5 anos a se formar, professor, mestre, não passar o conhecimento da capoeira devidamente para a sociedade, a capoeira foi perdendo muito espaço. E a capoeira envolve muita coisa. A capoeira, junto com a capoeira, vem o samba, vem o maculelê, folia de reis. Então, samba de crioula, samba maranhão, samba jungo, todas são arte. A capoeira também, o capoeira também é um artista. A capoeira fabrica berimbau, a capoeira faz música, a capoeira toca percussão, capoeira. Então, por isso que eu falei, porque quando falou de envolver vários setores, a capoeira também entra em muitos setores que a cultura precisa saber. E, infelizmente, tem o Rogério, que não está aqui também, que é um cara que ele estuda muito capoeira. Eu não sou de estudar, mas eu sou de vivência, de prática, que eu já rodei e rodo. Estou sempre viajando, São Paulo,
Então, é que às vezes até pensei em filmar alguns vídeos e mandar no grupo assim o pessoal ver, mas é uma cultura muito rica para somar com esse conselho aqui. Então, devido a isso aí, a gente também, claro, tem que apresentar a proposta, qual todo mundo está falando, né, das demandas, é interessante. É só isso só. E vamos. Valeu, obrigadão. Próximo. Bom, só para voltar ao assunto lá atrás, quando eu mencionei a parte de nós não ratearmos numa fatia exata nesse momento, primeiramente para a gente não colocar a carroça na frente dos bois, porque nós não temos ainda uma proposta muito bem definida de demanda. Então, para mim, pelo menos no meu entendimento, não faz muito sentido nós colocarmos um valor sem ter a aprovação de um edital para ser feito, e de demandas de cada setorial. Então, primeiramente, eu acho que a gente tem que sentar, montar. Eu concordo super com o que a Daisy falou e que o Andrew falou também, sobre nós montarmos um edital para que esse dinheiro seja utilizado por todos, né? Não é, como a Daisy falou, não é de cada setorial, é de um colegiado que representa o município. Então, a minha fala foi muito mais no sentido de quantificar e não de ser uma coisa qualitativa, do tipo, essa arte merece um dinheiro X e essa arte não merece outro dinheiro, outro orçamento. Enfim, não era no sentido de nossa, perdi a palavra. Não era para dar uma qualidade naquela categoria, mas sim era para a gente pensar assim, ó, quais demandas precisam de um orçamento específico? Porque às vezes vem uma demanda de 21 mil e era 20 o orçamento. Então, às vezes, por 1.000, aquele projeto não vai para frente. Então, é justamente pensar nesses pormenores assim que podem ser um problema no futuro. Eu acho lindo também a ideia da gente pegar esse dinheiro, que é o dinheiro público, a gente ratear igualitariamente. Só que, às vezes, a gente pensar em sermos iguais, em sermos justos, em pensar em uma coisa equilibrada igual, não é ser justo, né? Porque às vezes a justiça não vem daí, não vem de ser uma distribuição igual, mas sim uma distribuição necessária para cada área. Né? Nesse sentido vem a minha fala. E aí eu acho que a gente vai começar a entrar em outras pautas, que é o do fomento. Eu concordo muito com o que o Almir falou, que às vezes a gente pensa no fomento só na parte da divulgação de cada área. Mas a divulgação é uma parte do fomento da cultura. A gente tem que pensar numa base. Porque não adianta nada a gente pensar em rádio, a gente pensar em Google Forms, sei lá, um carro de som na avenida, se a gente não tem pessoas que entendem o que é aquilo que está sendo divulgado. Então, a gente tem que pensar nesse trabalho de base, de oferecer cursos, oferecer formações, que entra com o que o Reinaldo também falou. A gente vai entrar também, tem a pauta do Festival Cassuda Becker, que tem um público muito pequeno, pelo menos nas últimas edições teve um público muito, muito pequeno. Porque o pessoal é gratuito, beleza, é democrático, mas e aí? Como que chega nas pessoas? Se elas nem sabem o que elas vão assistir, se elas não sabem nem o que está acontecendo. Então a gente tem que ter esse trabalho de base, de criar público, e não realmente de esperar que o público venha. A gente tem que fazer com que eles venham até nós. E isso não entra só na divulgação. É isso. Só para concluir, quando eu falei de divisão, mas é só, por exemplo, hoje nós sabemos que nós temos R$238 mil no Fundo Municipal de Cultura que pode ser usado. Essa provocação é isso trazer isso aqui à tona, e é legal saber que os conselheiros também pensam em que fomentar através de oficinas, trazer novas cabeças, trazer novas pessoas que façam teatro. No projeto Vamos Fazer Teatro, que não foi em 98, né? 98, por exemplo, o Festival Cassuda Becker, que já vamos dar já andamento, passando a peteca depois para isso, para o Almir, o festival era a mesma coisa, ia lá, tinha 10 pessoas, 5 pessoas assistindo. Nós fizemos 1 ano de oficina, nós abrimos pensando que ia ter umas 40 pessoas para a gente poder utilizar o espaço, a gente em troca da oficina. Tivemos mais de 280 pessoas, eu dava aula para 2 turmas de 20 alunos de teatro, de adolescentes para fazer, e dali surgiram várias coisas. Daquele ano,
no ano seguinte, no Festival Placida Becker, precisou a Guarda Municipal ficar na porta porque não cabia gente dentro do Teatro Municipal. Então, é mostrar e trazer o pessoal para estar fazendo, né? O Machado quer falar, depois a gente vai entrar na pauta. A Vânia pediu também a palavra. Então, ela também está na fila de espera. Bom, boa noite, eu falei. Eu sigo o raciocínio da Deise, eu gostei muito quando ela colocou a questão, ela não está mais, né? Mas nessa questão de nos unirmos em setoriais. E foi o que o Ademilson também trouxe, né? As linguagens artísticas conversam o tempo todo, né? Todas elas precisam das linguagens artísticas. E, principalmente, a pandemia desmanchou esse caminho, né? De sair de casa, de ir. A gente aqui já tinha problema com o público. E com a pandemia, piorou. Porque em vários lugares, eu tenho ido também, as pessoas estão com dificuldade de sair da sua casa, né? É bem confortável ficar de pantufa em casa participando de algumas coisas. Então, esse caminho vai ter que ser refeito de novo, né? E eu acho que para a gente, já que Pirassununga, assim, precisa de constante formação, é preciso oficina mesmo para projetos, para um monte de coisa, e a gente realmente se reunir. Estou me referindo à questão do dinheiro, né? Nem sei como isso funciona direito, honestamente. Mas eu acho importante que a gente se una, né? Até mesmo que eu trago um público da capoeira, mas eu estou lá também com outra coisa. Então, é reunião de várias bolhas, né? Vários clubes. Então, acho que isso é importante até para a gente reunir. Então, era isso que eu tinha que falar. Pedro, vale salientar que e pedir para a Cândido você anotar que a Deise saiu, só o horário que ela saiu da reunião, por gentileza. Ok, já anotei. Tá, Pedro, a próxima aí, por gentileza. O Machado estava na fila da fala também, e a Vânia está com a mão levantada. Queria deixar como sugestão para você, Pedro, você ir anotando as pessoas que estão erguendo a mão, o horário e tal, mas ao mesmo tempo também ficar de olho aqui, que nós temos esse problema aqui do presencial também, e às vezes a pessoa não ergue muito a mão, como eu fiz aqui agora, né? Ergui a mão aqui, né? E fica também como sugestão das pessoas presentes, toda vez erguer bem a mão para o Pedro poder ver, porque da outra fala que o Pedro pediu até para respeitar a vez e tal, na verdade o Jabá aqui já tinha pedido antes dos 3 que estavam na espera, né? Então, a gente procurar levantar a mão é uma sugestão só de organização. Em relação ao que foi discutido, né, dinheiro, quanto, etc., acho que primeiro de tudo é que o Almir também comentou, né, em relação ao Promec. Primeiro a gente tem que ver como é que vai ficar essa situação do Promec, porque pelo que eu entendi, se eu não entendi errado, quem vai direcionar esse dinheiro vai ser o Promec, não é isso? Através de editais e tudo mais. Em relação à questão de divulgação é um problema muito sério que temos, né? Sempre tivemos, e me senti até um pouco confortado essa semana, quando estivemos lá no Pontos Mises, em São Paulo, que nós tivemos com 120 e tantos cidades presentes ali, representantes da cultura dessas cidades, que assim, todos falam a mesma língua. Temos dificuldade de formação de público. Vocês não acreditam, mas eu ouvi lá do cidadão de Campos do Jordão dizendo que não tinha público. Campos do Jordão. E ele explicou por quê. Porque a galera de Campos do Jordão meteu na cabeça que a cultura da cidade é para turistas e não para eles que são da cidade. Então, gente, se Campos do Jordão está com problema, nós acho que estamos bem demais, né? E aproveitando aqui toda essa discussão aí que foi falar de oficinas, eu acho extremamente importante isso. Atualmente faço parte com a minha amiga Mara aqui do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidrogas. Tive
uma reunião com o CMDCA também, que ela também faz parte. E assim, gente, é muito preocupante o que estamos vivendo. Estamos perdendo crianças na Vila São Pedro para o tráfico. Só na Vila São Pedro. Não, é que a Vila São Pedro é mais Sim. muito grande. Então, agora, gente, dentro das escolas. isso. Então, eu acho assim, muito, 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 muito bem-vindo essa história de oficinas e ocupar essa galera. Cultural, Isso. mas social. Sim, antes que seja tarde demais. Obrigado, presidente. Vânia. Eu desliguei. Vânia, acho que é você. Oi. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, antes de mais nada, eu queria, externar a minha alegria em estar participando dessa reunião e tendo esse olhar de maturidade que o Conselho, alcançou. Estou muito feliz realmente por isso. Bom, o que eu queria dizer? É mais uma questão mesmo para mim, tá? Conhecimento. Então, a gente tem lá X valor num caixa. Esse valor, ele é carimbado para os setoriais ou demandas do executivo, enfim, também vão abocanhar uma parcela desse valor. Exemplo, gastos com Semana Nenete, enfim, aquelas coisas que a gente já vem presenciando desde sempre. Esse dinheiro é carimbado para setorial? Pelo que eu sei, não. Bom, essa verba é só para o setorial. Não, a não ser que o conselho resolva falar assim, não, olha, pode ser usado... Não, mas, por exemplo, pode ser usado na Semana Nenete para a contratação dos artistas para a Semana Nenete. Poderia ser usado. Mas aí é o conselho que vai deliberar, falar pode ou não. Agora, para falar em Semana Nenete, a verba toda que vem para a Secretaria de Cultura foi destinado para a Semana Nenete da Cultura, não do Conselho. O valor de R$200 mil. Esse valor, nem as tendas, praticamente, o aluguel para fazer dá conta. Então, precisa ser repensado muito a Semana Nenete, mas se a gente colocar em pauta isso agora, a gente não vai conseguir entrar, porque nós não conseguimos falar ainda do que da pauta, tá bom? Quem está com a mão levantada... Vânia, tem mais alguma coisa para colocar? Não, era mais isso mesmo, trazer essa questão, porque às vezes pode não ter ficado muito claro, tá bom? Mas obrigada, vamos dar continuidade. Beleza, mais alguém aí? Não, mas ele já falou que não é para discutir essa pauta da Semana Nenete. Semana Nenete a gente vai para lá, senão a gente vai ficar aqui. Então vamos entrar então agora no assunto que foi trazido pelo conselheiro Almir, que é o Festival Cacilda Becker. Gente, eu vou tentar ser sintético para a gente não prolongar tanto, né? Mas é só para fechar essa... Só uma coisinha, quanto tempo falta de reunião? 7 minutos. Tá, beleza. Só para salientar essa questão do PROMEC que o Machado falou novamente, ele precisa ser composto até porque ele não movimenta somente dinheiros. Houve uma época, acho que quem estava mais antigo aqui lembra que o PROMEC, inclusive, previa editais de ocupação de espaço, que acho que o Anderson falando dessa questão do artista plástico. A gente tem uma amiga artista plástica, ela queria simplesmente expor, mas não tinha oportunidades. Então, o PROMEC ele pode versar sobre isso. Vamos fazer uma parceria com a Secretaria de Cultura, prevendo ocupação de espaço. Eu vivo recebendo pela EMAIC da Zona Norte solicitação de pessoas querendo trabalhar o seu grupo de teatro, porque não tem espaço para. Então, assim, usar o setor público, o prédio público, demanda um monte de situações, o PROMEC ele pode atuar nesse sentido também. E também as oficinas culturais. Então, tudo feito por edital. Isso, até anotei aqui, ó. Isso, que os fomentos também, que o Conselho precisa impulsionar aí, eles também versam sobre as oficinas culturais, que nesse tempo todo, diversas oficinas culturais, e ainda continuam virtuais também, recebendo no e-mail. Pouquíssimas participações a gente tinha, mas também tivemos presenciais aqui, o Machado com a Joyce enlouquecendo para trazer público, e difícil, gente, porque o pessoal está todo mundo, como foi dito, às vezes está na sua comodidade, não quer sair, não quer participar, então é um exercício grande, né? Mas, enfim, é só um pensamento aí. Para ser sintético com o Festival Cacilda Becker, na verdade, a gente sabe que estamos chegando aí em abril, a gente que é da parte de teatro, a gente já começa a lembrar
desse movimento de festival com a Cida Becker, e fica preocupado, né? Porque, como dito aqui na mesa também, a gente tem um histórico com esse festival de filas que rodavam quarteirão e tinha que precisar de guarda ali, porque o espaço já não comportava mais o número de pessoas para assistir. Então, nós vamos deixar esse festival morrer? Ele é um projeto de lei, ele precisa ser cumprido. Acho que o Machado está aqui em nome da Secretaria de Cultura, acho que ele pode também depois transitar sobre esse assunto. Um pouco que eu entendo, porque eu sou da educação, tem projetos nossos lá que a gente tem que cumprir, né? Tem data, tem período, né? E também o que acontece dentro dele. O que a gente precisa pensar sobre isso, as últimas edições, por exemplo, a secretaria já estava com os pés descalços e pediu socorro para o conselho, para ajudar nessa questão do fomento, né? Dinheiro, valor, e é isso. O conselho acaba se sensibilizando, né, nessa questão de manter uma atividade que é, né, muito histórica e pensar sobre isso. Então, acho que a gente já precisa começar um movimento de pensar se a Secretaria de Cultura está preocupada com isso, movimentada com isso, e aí, junto com isso, depois, se sobrar o tempo, eu falo da intervenção de cegos, mas é uma proposta para vir no final de abril, gente, inclusive no dia 27. A proposta é uma oficina, né, de 27 e 28, e a intervenção no sábado 29. E aí eu estou vendo que a próxima reunião aqui é justamente no dia 27 de abril. Nossa próxima reunião. É ordinária, né? Hoje nós estamos na extra. Desculpa, então a gente fica na fala. Mas é isso. Então, assim, vamos transitar aqui pelo festival. Acho que já deu para despertar um calor aqui. E depois eu falo de cegos, que acho que é uma proposta mais tranquila, só para complementar o que eu penso sobre ela. Enfim, não sei como está a ordem agora, mas acho que eu ainda... Bom, vamos lá. Sobre o Festival com a Cida Becker, a Joyce, eu perguntei a ela, a data seria de 6 a 9, ou seja, menos de um mês, para se abrir um edital, para fazer o chamamento e para poder executar. Porém, nós temos o Teatro Municipal que está impossibilitado, está lá com o palco empenando, com chuva lá dentro, não é um contra a arte, mas assim, fizeram uma arte lá, um grafite, mas o prédio está abandonado, não sei como que está, se você pode falar pela Secretaria de Cultura, se existe, se tem alguma coisa lá, mas não vai, então nós não temos só o centro de convenções aqui. No entanto, a Joyce me relatou que faz 3 anos, mais ou menos, que foi solicitada a troca do forro que está chovendo, e até agora nada. Se nesse meio do processo chega, o teatro não tem, pode adiar, porque o teatro queimou o mecanismo já, né, Benezinho? Com chuva, temos aí prejudicado, então a gente precisa estar pensando. Estou trazendo para vocês informações que eu tive com a Joyce. Deixa eu só complementar. Né? Eu acho que essa questão da data precisa ser revista, porque teve uma vez que a gente leu essa lei, ela é igual à lei da Maípe. A Maípe ela estipula a última semana de outubro. O Festival com a Cida Becker não, ele fala o mês de outubro. Então, mês de abril. Mês de abril, desculpa, gente, estou ruim. Mas é um mês. Então, assim, ele não estipula que tem que ser na primeira semana. Até porque dá até uma melhor folga para a gente nesse sentido, gente se planejar. Isso. Só um momento, e gente. Assim, por exemplo, só um momento. Só para colocar, depois eu vou passar para não sei quem é o próximo. Só um momento. Tá? A Cândida. Reinaldo. É a Cândida próxima. Reinaldo. Faltam 2 minutos para acabar essa reunião, só para avisar, então para a gente não cair no meio. Eu vou fazer minha colocação, aí quando voltar é a Cândida, e depois você vê a sequência aí, tá ok? Ok, perfeito. A minha colocação é que eu estava lembrando. Além da data, está muito perto, mas assim, a gente precisa pensar, como foi colocado pelo Pedro, formação de público. Será que seria pertinente a gente fazer nesse momento para ter um público com 7 pessoas? A gente sabe que precisa coloco. Isso é a obrigação da secretaria, né? Porque é uma lei, quem teria que fazer não sairia esse verbo do fundo, sairia a lei da secretaria. E aí tem que ver com o secretário como seria isso. Será que tem essa verba para ser feito o Festival Municipal com a Cida Becker? Porque assim, a Joyce me passou os valores, que eu anotei os principais, que dentro de pagando todas as coisas aqui, economizando em copinho, economizando... Por exemplo, o Benê faz 2 meses que está bebendo o mesmo copo, gente, tadinho. Mas voltando, existe verba destinada? Vai cair? Vai cair, falta menos de um minuto. Valor, 20 mil para premiação, 20 mil para outros, que seria para destinar para outros, 100 mil para outros com CNPJ e 200 mil para a Nenet. Essa verba, praticamente, que ela tem, lembrando que essa verba não é só para a Secretaria de Cultura,
é cultura e turismo, não é só secretaria de turismo, de cultura. Então, é para ser distribuída também, dividida para o turismo. Então, vamos cair? Foi, até daqui a pouco. Ó, pensando que eu estou no programa de televisão.